bem-vindos a bordo. Nós saímos da Tapera, onde a gente estava com o nosso vizinho Paulo, e a gente seguiu para Lagoa Azul. Passamos o dia na Lagoa Azul, a gente se divertiu, o Google entrou na água, como sempre, andamos de stand-up, aquela coisa, aquela farofa gostosa. O nosso assunto do dia é velejador e lancheiro. E a gente vai mostrar para vocês um pouquinho o que um efeito de uma lancha pode fazer com o nosso veleiro. Porque muita gente, na verdade, não sabe o que pode acontecer. Tipo, a lancha, os lancheiros, não é que a gente tem birra deles, mas é que normalmente eles passam na nossa frente, mas eles não sabem o quanto isso atrapalha a gente. Então a gente vai mostrar, o Paulo vai passar na nossa frente e a gente vai filmar o quanto a gente balança. É controlado, hein? Não é que o Paulo é sacana, ele conhece. Exato. Depois passa atrás pra ver como é bom quando o lancheiro passa atrás da gente. Quando ele passa muito perto da gente aqui na lateral, a onda que faz, o quanto balança. Então assim, não é que a gente... Olha lá, o Paulo chamando a gente. As lanchas às vezes não respeitam a gente tem a preferência por estar na vela. Então a gente subiu aqui e aí vamos ver o que vocês vão ver o que acontece com a gente quando o lancheiro passa na frente. Olha o que a lancha faz de onda. Tá vendo? A onda tá chegando. Olha as nossas velas, tá tudo regulado. Olha o que acontece. Olha a onda. Uou! Meu Deus, essa foi intensa. Quando a onda passa, ela desregula as velas, né? E aí você tem que regular de novo, voltar no movimento, né? Isso assim, ele passou devagar. Vou falar para ele passar mais rápido. Ele não vai me avisar, Chaco. Só pra eu balançar aqui dentro, que nem uma tonta. Olha o que acontece com a vela. Ah, balançou bem. É isso que acontece, ó. Então, meus amigos lancheiros, por favor, não passem na nossa proa. Vocês podem desviar, às vezes com a vela a gente não consegue fazer essa manobra. A gente não consegue dar bordo assim de uma hora para outra. Bom, estamos aqui com o nosso vizinho lancheiro. Amigo lancheiro, bem-vindos a bordo da lancha do Paulo. Exato. E o Paulo que fez todo esse teste aí com a gente, que a gente mostrou, que passar na frente, passar atrás. Então ele também, né, Paulo? Você sabia disso? A diferença que faz pra gente isso? Não, eu soube há pouco tempo, quando comecei a ter amigos no meio da vela, mas eu realmente não sabia. É uma coisa que a gente não aprende, não faz ideia do quanto atrapalha. Muitas vezes até busca passar perto para ver, porque é legal, o estilo de veleiro, todo mundo que tem lancha curte. Então... O nosso, eu acho que o pessoal passa na frente pra ver o Google, Pra ver aí o Google, passa, eu falo, puta meu. Faz onda. Mas você vê o Google então, aí vai ficar acompanhando. Né? A gente tem vários amigos que são lancheiros e nenhum deles sabia o quanto atrapalha, né, quando passa fazendo onda perto de uma vela. E a gente mostrou vela batendo, a gente sai do rumo, as coisas caem lá dentro. As pessoas caem dentro do barco. A gente até falou sobre isso, a gente não tem esse conhecimento do quanto atrapalha. Quando a gente busca desviar de uma outra embarcação,
a gente vai desviar até onde a segurança de passar perto esteja garantida. Você não tem essa noção de que às vezes você está longe, mas ainda assim a tua onda vai atrapalhar alguma coisa na navegação do outro barco. Realmente quem tem lancha dificilmente tem essa noção. Mas resumindo, é que a gente ama os lancheiros, a gente ama esse... Na verdade, eu acho que o mundo do mar, o Paulo, que é super do mar, é isso que atrai todo mundo, sabe? É isso que atrai os lancheiros, é isso que atrai quem anda trawler, veleiro, canoa, pescador. Eu acho que, em geral, o que atrai todo mundo é o mar e o amor pelo mar, então isso que a gente tem em comum. E essa rixa tem que acabar, né? O que a gente fez aqui? Paramos o contrabordo. Então, exato. Então, estamos aqui, ó, vamos mostrar. Eu nunca nem tinha visto isso acontecer, então. Do lado, lancha aqui. Churrasquinho rolando lá atrás. Mas vê que vantagem. Clássico de Vê que vantagem. Você chegou depois, o churrasco estava pronto. Tava pronto. Não, e já estava ancorado. Então, a gente não tá tendo que levantar a âncora, Beto não está sofrendo com os braços. Tranquilo. Então, o churrasco já estava pronto esperando do vocês. Lado aqui tem geladeira, tem bebida, tem carne. Melhor coisa para velejador. Mas eu queria falar uma coisa séria, assim, porque a rixa realmente eu acho que deve ser baseada nisso. Os amigos todos que têm lancha, quando a gente vê veleiro, a gente admira, a gente gosta. Eu acho que o estilo de vida de quem mora a bordo, e aí geralmente é em veleiro, não em outro tipo de embarcação, atrai todo mundo que gosta do mar. Então, é uma invejinha boa, né? Não, e assim, todo mundo gostaria de ter uma lancha, como todo mundo gostaria de ter um veleiro, todo mundo gostaria de morar no mar, né, viver no mar. Então, assim, acho que é um complementando o outro. Vamos tentar fazer essa educação, mas entendam, pelo amor de Deus, que se às vezes a lancha passar próxima a vocês, é porque realmente o cara quer ver, ele quer admirar. E vamos tentar ver se a gente consegue disseminar essa cultura nova de acabar com isso, né? E parar e ver mais vezes isso aqui acontecer, né? É muito bacana. Então, é muito legal e tipo assim... Gente, não tem nada melhor do que um amigo lancheiro, não tem nada melhor. No mínimo no churrasco, né, que já tá pronto. Tem churrasco, tem a privada elétrica, entendeu? Tem ali o chuveirinho de popa, tem o patamar pro Google brincar. Eu falo, pode me chamar sempre, e o Paulo veio de São Paulo e ele trouxe o nosso modem que tinha quebrado, Nossa, né? meu, acho que foi o frete mais caro desse modem. E é isso, na verdade, o modem, o que a gente pensou em tudo isso? A gente não tem mais endereço fixo, não tem mais nada, mas a gente tem um monte de amigo, que é a melhor coisa do mundo. Acho que foi assim, né? Um levou pro outro, que levou pro outro. Minha tia saiu daqui, de Ilha Grande, levou pra minha mãe colocou no correio, levou pra minha amiga de São Paulo, foi na loja do Eldorado, o Eldorado trocou, um motoboy chamou pra levar pro Paulo trazer pra gente, ó. E chegou. Operação, chegou. Então a gente logística, tem endereço, mas tem amigos. Então é isso isso que vale, eu acho que é isso que pra todo mundo que tá no mar, e o negócio é fazer amigos. Né? Se um dia um veleiro precisar rebocar uma lancha, eu acho que ele não vai se negar. A lancha precisar rebocar o veleiro também, sem dúvida, vai apoiar. Todo mundo tá no mar, tem que se ajudar. É isso aí. Então, lancha viu veleiro, veleiro viu lancha, parar contra a bordo e fazer um churrasco. Exatamente. Papai Noel chegou no nosso barco foi invadido por bis! Paulo, olha só, nosso vizinho, a gente conseguiu, deu jeito, estamos aqui, tipo lancheiro mesmo, barco com barco. E olha só, Papai Noel, Paulo, que incrível! E apresente esse lindo prato para nós, Paulo. Um rocambole, queijo prato, presunto, catupiry. E essa massa, o que você usou? Que massa é essa? É uma massa, essa é um segredo. Uau! Faz aqui no barco. Muitos anos de desenvolvimento. Massa caseira.
Experimentem e ver o que vocês acham. Eu descobri, é massa de pastel. Qual que é o Uau! meu segredo? Saiu até fumaça no vídeo agora. Água com gelo o Google tá recebendo aqui. E pão integral. Como é que Google vai voltar pra casa agora, hein, Google? E aí, Paulo, o que você tá achando? É Cabo Frio agora que a gente vai, né, Beto? Pode tocar pra lá já? Bom dia! Nossa, hoje a gente capotou, já são tipo quase 10 e pouco. Porque ontem a gente foi até o Abraão à noite, deu uma passeada. Ontem a gente passou o dia por aqui, fomos no Coqueiro Verde junto com o Paulo. E aí hoje eu não sei quais são os planos de hoje, eu só sei que o Paulo tá remando pra tentar chegar até a gente. E ele vai chegar, viu? Tomar café da manhã no vizinho, a gente leva as panelas, leva o leite, é só atravessar a ponte. Vem, Google, mostra como é que é. Vem, Google. Olha só, hein, Google. Bom, no final, resumindo, nós resolvemos dar uma passadinha na Tapera, lá Betinho e Google. Vamos passar na Tapera, que tem um monte de menina do grupo lá, tem a Bibi, tem a Carmen, tem a Bruna. Então a gente vai dar uma passada pra Google dar uma pulada, a gente dar uma descansada. E à noite a gente vai dormir na Praia Vermelha, que a gente nunca foi. Como é que faz xixi? Me fala. Como? Tudo bem que o mar balança de vez em quando, mas também dá pra colaborar, né?